Olá a todos, bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa série sobre conjuntos. Hoje irei falar sobre a noção de conjunto de partes. O vídeo vai ser até que bem curto comparado ao vídeo passado, onde eu só vou explicar o que é o conjunto de partes, o que justifica a existência dele, que é bem interessante, né? E alguns exemplos, ok? Então, o que é o conjunto de partes? Primeiro a gente nota, então se a gente notar E, um conjunto, como eu vou fazer ao longo dessa série, o conjunto de partes de E é notado dessa seguinte forma. É grande P de partes de E. O que é o conjunto de partes? Ele é basicamente o conjunto de todos os subconjuntos possíveis de E. Ok? Primeiro eu vou dar uma parêntese, só vou explicar por cima o que mostra a existência dele, o que prova a existência dele, né? Isso foi basicamente a crise dos fundamentos, se eu não me engano, foi o que deu o paradoxo de Russell. Então, os matemáticos lutaram bastante para justificar bem, de uma maneira rigorosa, o que é esse conjunto de partes, por que ele existe, por que ele mesmo é um conjunto, né? E a existência dele, explicando bem por cima, vem do axioma. É uma série de axiomas, né? Eu acho que são de Zernel-Frank ou uma coisa assim, mas eu tenho certeza que esse é o axioma da potência. Vocês já vão entender por que o nome é potência, ok? O axioma da potência. O axioma da potência, ele é da seguinte forma, tá? Eu vou escrever de forma matemática, porque senão vai ficar muito longo, mas eu vou explicando aos poucos, né? Então, a gente vai considerar um conjunto A, né? Então, para todo conjunto A, existe um conjunto de partes de A. Então, existe um conjunto de partes A, ok? Tal que, para todo outro conjunto B, né? Então, para todo conjunto B pertence ao conjunto de partes de A, é equivalente a que B seja incluso em A. Ok? Esse é o axioma da potência. Ele estipula que para todo conjunto A, que tenha um B, né, como subconjunto, que pertence ao conjunto de partes, então o B está incluído em A. Okay? Esse é o axioma da potência. Isso basicamente dá a definição do conjunto de partes, que é basicamente, se a gente considera F, que pertence ao conjunto de partes de E, isso é equivalente a dizer que F está incluído em E. Ok? Essa é a definição do conjunto de partes. Ok? Esse axioma da potência, eu já vou explicar porque ele se chama potência, ele dá uma consequência, né, bem interessante, que é o axioma. Então, consequência, ele dá o axioma da extensão. Ok? O axioma da extensão é basicamente a justificativa do produto cartesiano. Ok? Então, se a gente considera dois conjuntos A e B, temos que o produto cartesiano de A e B, então A vezes B, igual a um elemento x e y que pertence a B, ok? Tal que x pertença a A ou y pertença a B, ok? Esse é o produto cartesiano, ok? Então, o conjunto de partes é basicamente isso, é o conjunto de todos os subconjuntos possíveis de um certo conjunto. Eu sei, é muito redundante, mas quando a gente começa a entrar nos detalhes fica bem complicado. E então agora eu só vou explicar algumas propriedades do conjunto de partes. Por que a gente fala bastante potência, né? De onde que vem potência, até que o conjunto de partes é chamado de conjunto de potência, conjunto potência, perdão. E eu vou dar alguns exemplos. O primeiro ponto muito importante do conjunto de partes é que ele nunca está vazio, ok? Isso provém diretamente dos axiomas, ok? Então eu só vou citar esse teorema, que ele nunca é vazio, ok? Ou seja, o conjunto de partes possui sempre o conjunto vazio e o conjunto si mesmo. Então, por exemplo, para todo conjunto E, ok? Para todo conjunto E, temos o conjunto vazio que pertence ao conjunto de partes G e o próprio conjunto E pertence ao conjunto de partes G. Ok? Isso é um teorema só para mostrar que o conjunto de partes nunca está vazio, ele sempre possui o conjunto vazio e todo o conjunto. Ok? Vocês vão entender mais isso quando eu citar os exemplos, porque agora parece meio estranho. Mas quando eu citar o exemplo, principalmente falando de conjunto vazio, vai ficar bem claro essa noção. Ok? Por que
a gente fala de conjunto potência? Porque temos uma propriedade muito interessante de descobrir a cardinalidade do conjunto de partes, ok? Muitas vezes a gente não precisa listar todos os elementos para descobrir quantos, né? A gente não precisa listar todos e contar um por um para saber qual é a cardinalidade. Temos uma propriedade muito interessante que diz que a cardinalidade do conjunto de partes G igual a 2 potência a cardinalidade de E. É por isso que a gente chama ele de conjunto potência de vez em quando, ok? Vocês vão entender isso bem nos exemplos. Então, primeiro exemplo, se eu considerar E o conjunto vazio, né? O que seria o conjunto de partes de E? Primeiro, eu sempre gosto de descobrir qual que é o tamanho dele, né? Só para ver se eu não estou esquecendo nenhum elemento. Como eu disse no vídeo anterior, a cardinalidade do conjunto vazio, por definição, é zero. Então, teremos que a cardinalidade, ou seja, a quantidade de elementos que possuem o conjunto de partes G, vai ser 2 potência zero, que é igual a 1. Ok? Então, eu já sei que vai ser um elemento somente. Nesse caso, o conjunto de partes G é composto do elemento vazio, né? Do conjunto vazio. O que parece meio estranho, porque se você contar um elemento assim, parece que o conjunto de partes está vazio, mas não, ele possui um elemento e esse elemento é o conjunto vazio, então ele possui um elemento, ok? Próximo exemplo é se E igual ao conjunto que possui 1. Qual que vai ser a cardinalidade dele? Aqui está a pegadinha. Como aqui possuímos um elemento, a cardinalidade de E é 1, então vai ficar 2 potência 1, então vai ficar 2. Então qual que é o conjunto de partes de E? Porque se vemos aqui, temos um. Tipo, né, qual que seria o outro? E aí, o que a gente volta aqui, que o conjunto de partes sempre possui o conjunto vazio. Então, aqui, quando a gente for listar, vai ficar o conjunto vazio e o elemento 1. Né? O conjunto vazio e todo o E. No caso, o nosso E vai ser 1. Ok? Outro exemplo, né, vai ser o penúltimo exemplo. Podemos definir E como 3 elementos, então podemos definir como 1, 2, 3. Né? Esse daqui eu não vou listar, porque senão vai ficar meio longo. Mas aqui, qual que seria? Seria 2 potência 3. Então, isso dá 8. Então, quando a gente listar o conjunto de partes, teríamos 8 elementos. Né? Então, teria o elemento vazio, teria o elemento vazio e 1, teria, né? etc. Obviamente, lembrando, como eu falei no primeiro vídeo, aqui não temos relação de ordem. Ok? Então, esse conjunto aqui é igual ao conjunto 1 e o elemento vazio. Ok? Então, a gente não conta ele duas vezes. A gente só conta uma vez. Não importa o número de permutações. Ok? Último exemplo, que é um meio pegadinha, mas eu gosto bastante, é se a gente definir E como o conjunto que possui o conjunto vazio e um elemento que possui o conjunto vazio. Ok? No caso, a cardinalidade seria o quê? Seria 2 potência 2, né? Porque temos um elemento, 2 elementos. Então seria 4. Ok? E aí depois a gente lista quantos a gente quer. Ok? Então o vídeo fica por aqui hoje, ele é bem curto, é só para explicar bem o conjunto de partes e explicar a existência e alguns exemplos. Obrigado por ter assistido.